TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Hoje eu tenho a satisfação de ter aqui comigo doutora Lia Ferreira Gomes, o nome é conhecido, doutora Lia é irmã do nosso candidato a presidente, cearense candidato a presidente Ciro Gomes, irmã do ex-governador Ciro Gomes. Doutora Lia é médica, é dermatologista e já tentou iniciar uma carreira política há um tempo aí. Nós vamos discutir isso agora no primeiro bloco. É uma honra tê-la aqui comigo. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Doutora Lia, como é que vamos falar aqui do início do seu pensamento político? Eu acho que isso é uma questão assim, muito da formação, né, familiar, eu acho que é natural. E eu queria lhe perguntar o seguinte: no início, a senhora enveredou uma carreira política em Caucaia, né? Só tinha atendimento em Caucaia e quase saía candidata a prefeita de Caucaia. Como é que iniciou esse processo? Porque em Sobral mesmo, berço da família, a senhora não tinha lá atividade política partidária, né? Sim. Tem atividade política que todos nós temos, né? Infelizmente, a gente tem esse viés político e todo cidadão deve ter esse viés político. Acho que é a obrigação do cidadão brasileiro ter, porque a política está na nossa vida, né? Mas a política partidária mesmo, a senhora veio exercer em Caucaia. É isso ou estou errado? Isso. Quando eu estive fora, né, do Ceará durante 22 anos, morei em São Paulo, fui para lá porque casei com um paulista e há mais ou menos um pouco mais de 4 anos atrás eu resolvi... Quer dizer, eu sempre voltava, todas as campanhas, eu pedia demissão do meu emprego em São Paulo, porque, graças a Deus, o curso de medicina nos dá essa possibilidade, tem sempre uma carência, né? Então, eu dizia para o pessoal da clínica onde eu trabalhava, olha, eu vou ficar 2, 3 meses afastada, eu vou para o Ceará, vou ajudar lá o pessoal na campanha. E na última campanha do Camilo, que foi essa que eu vim para cá de vez, porque eu cheguei aqui e me pediram para eu ir coordenar a campanha do Camilo em Caucaia. Tá certo. E aí eu criei essa identidade, acabei me relacionando com uma pessoa de lá, fiquei morando em Caucaia e me entusiasmei pelos problemas, por ver que Caucaia é uma cidade muito rica e... Muito pobre. Infelizmente, muito... mal cuidada, né? Muito cheia de problemas que através da boa política, muitos deles poderiam ser resolvidos e eu me empolguei com isso, mas acabou não dando certo. E Caucaia tem uma coisa fundamental que eu preciso se lembrar. Caucaia, a prefeita de Fortaleza, ou seja, a pobreza, a miséria, a dificuldade da população de Fortaleza é muito entranhada com a população de Caucaia. Você não sabe onde começa Fortaleza, onde começa Caucaia. Muita gente pensa que o Nova Metrópole é Fortaleza e não é, já é Caucaia. E por aí vai, e não é fácil, né, o sofrimento da população mais pobre do nosso país, principalmente das periferias. E eu acho isso quem tem um pouquinho de sensibilidade, né, sente isso, toca com certeza. Sobral, nós temos também problemas grandes na periferia de Sobral, mas não dá para comparar com uma cidade como Caucaia, né? Porque... Não dá. Eu fiz campanha assim, quando a gente faz campanha, é uma oportunidade que a gente tem de conhecer de perto. Eu vou na casa das pessoas, eu procuro fazer uma campanha sempre na base de divulgar ideias, de divulgar os meus pensamentos, o que eu penso para resolver esse ou outro problema. Então, é uma campanha feita na base de gastar sola de sapato. E você acaba se deparando com essas situações e as pessoas vêm e lhe pedem ajuda para conseguir exames, consultas, cirurgias. E Sobral é muito interessante porque você tem uma rede onde você se apoia. Quando você chega numa casa que uma pessoa cita um problema de saúde, a primeira pergunta é: quem é o seu agente de saúde? Eles conhecem pelo nome, 100% de Sobral é coberta pelo Programa de Saúde da Família. E você consegue, claro que não pelo da menos maneira... encaminhar. Porque ainda tem problemas na cirurgia, Sobral ainda tem um gargalo grande, vem melhorando nessa gestão do Ivo, mas ainda tem, não é diferente do resto do Brasil. E Caucaia eu sentia que não tem, as pessoas não têm a quem recorrer. As coisas em Caucaia não funcionam a contento. As crianças não têm merenda nas escolas. A proximidade da capital, doutor Ali, eu acho que em vez de ajudar, atrapalha. É meio complicado, ninguém sabe a quem recorrer, né? Não de tem esse certo fato? modo, sim, porque você vê, as gestantes de Caucaia, 40% do atendimento do Nossa Senhora da Conceição, que fica no Conjunto Ceará, que é fronteira com Caucaia, é de pacientes de Caucaia, 40%. E, de certo modo, se as gestantes
ficassem todas em Caucaia, né, o prefeito ia ter um problema seríssimo, né? Fortaleza dá uma grande ajuda nesse aspecto. Eu vi alguma coisa dele na propaganda aí de Caucaia falando sobre isso, sobre justamente essa questão específica de nascimento em Caucaia, que a senhora tocou, que deve ser uma coisa, deve ser um problema muito sério. Ele fez questão de dar ênfase na propaganda dele, municipal. 40% é muita coisa, né? E tem uma coisa muito séria, a doutora Lia falou, que é a questão do SUS, do sistema brasileiro, que ele exige esse atendimento seja feito por uma rede em relação ao local que ele mora, né? Sim. Porque, para você ter ideia, todos os pacientes que vêm do interior para Fortaleza atende, pelo menos era para haver uma reposição do atendimento, coisa que não é feita, Não mas é era feito, para na haver. prática não é feita. Na prática não é feita, mas isso é um fato, até mesmo o fato de pacientes da rede pública ser atendido na rede, pacientes da rede privada ser atendido pela rede pública e também esse dinheiro não volta para o SUS. Não voltar para o SUS, O SUS. Mas a carência em Caucaia, a senhora talvez foi essa sua inquietude para tentar resolver os problemas de Caucaia surgiu desse grave momento que a senhora viveu lá da porque, população, assim, né? uma coisa é você pensar numa prefeitura de um município pequeno, digamos assim, para citar um exemplo, não conheço muito a realidade de Ocara, mas é um município pequeno, que não tem muitos recursos e depende basicamente de repasse do governo estadual, até do governo federal. Mas Caucaia não é o caso. Caucaia é uma cidade riquíssima, que recolhe muitos impostos da população e não era, se não fosse a má política, para estar na situação em que se encontra agora. É verdade, é verdade. E agora tem uma coisa na questão da saúde que eu acho que é muito importante, já que nós estamos com o presidente novo, a ser discutida, essa questão do subfinanciamento do SUS. Que você observa, por exemplo, o custo de um paciente no SUS aqui no Brasil, custa em média $150 por cabeça, né? Se você dividir o tanto de dinheiro que o SUS gasta pela população brasileira, dá mais ou menos esse... Anual? Anual. E você pega o custo, por exemplo, na Argentina. Quanto a Argentina investe, se você fizer esse cálculo per capita, e a Argentina também é um país que está numa situação também muito difícil. É exatamente o dobro do que no Brasil. Lá eles gastam $300 por cabeça. Não dá nem para fazer esse cálculo na Europa, né? E se você pensar na Europa, que eu também fui ver esse número, $3.000 por cabeça. Aí então, você assim, vê que a medicina no Brasil, ela é subfinanciada. E brincam com isso, né? Brincam com as vidas, porque isso está muito distante da realidade dos políticos. É até mágico, né? Eu estava vendo as pessoas que entram no Hospital Regional de Sobral, que tem a felicidade de entrar no Hospital Regional de Sobral. Lindo. É assim, quem consegue entrar no Hospital Regional de Sobral se sente acolhido no céu. Nem todo mundo consegue entrar no Hospital Regional de Sobral. O Hospital Regional de Sobral tem tudo que pode existir de mais moderno, de mais capacitado, de mais tecnológico, né? A medicina hoje é muito tecnológica, muito cara. Muito cara, e é justamente isso que a senhora falou, né? Eu morei 2 anos na Espanha e eu achava uma coisa interessante, a minha filha tinha 10 anos e ela foi fazer um exame e aí fizeram o exame de sangue, pediram colesterol, não sei o quê, para analisar as taxas dela com 10 anos, coisa que você... Aqui nem pensar, né? Você nem vê. E era o quê? Era pública e médico de cabeceira. E minha filha tem dupla nacionalidade, a minha esposa, o pai é espanhol, a Antonita. Então, eu morei 2 anos lá e fiquei impressionado exatamente com isso. Agora, eles fazem a medicina preventiva e no final sai muito mais barato do que essa e a gente faz aqui no dia a dia, né? Com certeza. Interessante. Doutora Lia, depois de Caucaia, a senhora se preparou, né, com viés político. A senhora tem desse DNA da família, lá Ferreira Gomes, pensou em ser deputada estadual. A senhora se preparou para ser deputada estadual, o seu nome foi colocado, inclusive seria a representante da família lá em Sobral, porque o deputado, a senhora já teve 3 irmãos deputados. Representando o povo de Sobral. Representando o povo de Sobral. Ciro Gomes, acho que foi 86, se eu não me engano. Foi 86, 86, primeiro mandato. Cid Gomes, inclusive, foi presidente da Assembleia. E, mais recentemente, Ivo Gomes, e era deputado e saiu para ser candidato a prefeito de Sobral. Então, seria o 4º irmão deputado. E a vaga está aberta, a cadeira estava aberta lá. Não tinha nenhum membro da família lá, a cadeira estava aberta. Mas a senhora pensou em ser candidata e uma coisa nova que foi criada agora pelo sistema eleitoral brasileiro, que é a questão da biometria.
E a senhora não fez a biometria em Calcaia e já em Calcaia já era obrigatório ser feito. Isso. E a senhora argumentou que a biometria não podia tirar a sua Os condição meus direitos políticos, né? De ser candidata. Por não caçar nem um da Dilma, né? Não podia caçar, Pois é. caçar os seus. E- A reportagem no jornal dizia, ela nunca fez nada errado, nunca fez Pois malversou recursos e tal, não mas comprou está voto, impedida de concorrer a deputado estadual. Me diga uma coisa, a senhora não fez, para a gente iniciar esse processo, a senhora não fez por falta de tempo ou porque achou que não era necessário? Na verdade, eu cometi um erro, né? Eu fui à inauguração da Central de Biometria em Fortaleza. E eu não lembrava se no dia que eu tinha ido fazer, eu tinha feito a biometria. Então, eu fui ao site do TSE e consultei. Botei o número do meu título para ver como é que estava a minha situação. Porque eu realmente não lembrava. E o que saiu no meu celular, né, na consulta? Situação regular. Só que quando eu argumentei isso junto ao tribunal aqui de Calcaia, ao juiz e de Fortaleza, também do Ceará, eles disseram que estava regular, porque naquele dia que eu consultei ainda estava aberto o prazo para fazer a biometria. Isso, tá certo. Então, assim, mas eles poderiam ter feito uma ressalva, né? Ter dito lá, pendente biometria ou falta biometria. Com certeza. Ao lugar de botar É. simplesmente situação regular. É. Então, foi mais ou menos isso aí que E me depois pegou. tomaram a decisão de que a todas as pessoas não poderiam votar, né? Sim. Foi uma decisão depois do TSE, né? Pois Isso. é, aí o que eu TSE aleguei no meu tomou a decisão. processo é que logo que eu não poderia fazer a biometria, porque a biometria estava fechada. Pelo prazo da eleição, ela ficaria fechada até o dia 5 de novembro. Então, eu dizia eu no processo que eu ia me candidatar, poderia ser votada, e entre o final da eleição e a diplomação, eu me legalizaria, fazia a minha biometria e poderia, assim, assumir o mandato de deputado. Mas o tribunal daqui não aceitou essa tese. Eu recorri a Brasília. O tribunal daqui rejeitou meu recurso por 7-0, Pois é. por unanimidade, contra mim. E você não sabe como eu esculhambei o tribunal de... Pois é, a palavra certa é essa mesmo. Como eu critiquei e falei mal do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, porque não é possível. 5-1, né? 4-3, Sim. mais 7-0. 7-0. Eu acho que eu fui prejudicada pelo nome, né? Enfim. Mas Aí a senhora recorreu para Aí Brasília. eu recorri a Brasília. E o resultado lá foi igual, E o só que ao resultado lá contrário. foi ao contrário. Eles deram 7, o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral de Brasília julgou a meu favor por 7-0. Só que aí eu já tinha perdido. Aí você imagina, irmão, 7-0 a favor do argumento da doutora Lia e 7-0 aqui no Ceará contra esse argumento. Você vai entender e vai acreditar numa justiça desse. Não dá. Tem pessoas que dizem assim, não, a justiça é diferente. Assim, não é assim não, meu irmão. Aqui é assim, né? Ela não é assim não. Vai em qualquer país do mundo que ela não é assim não. Não é possível que você tenha entendimento unânimes de um tribunal para o outro completamente diferente. Unânimes, né? O que foi mais... Você está entendendo a gravidade disso, né? A gravidade disso. São tribunais que analisaram o mesmo processo, Sim. com as mesmas leis. Sim. E o que me deu mais medo foi isso, porque como eles julgaram contra mim 7-0, eu pensei, nossa, vai ser muito difícil Brasília me dar ganho de causa. E aí a decisão do PDT ou dos irmãos... Sim, foi retirar a candidatura retirar para sua não candidatura. prejudicar o partido. Para Com não medo de prejudicar que o os partido. meus... Eles tinham feito lá uma estimativa de votos, uma pesquisa, em que eu estava com estimativa de voto, acho que de uns 65 mil votos. Isso. E aí A o pesquisa partido, fizeram. caso a minha candidatura fosse impugnada, eu não conseguisse, o partido poderia perder uma vaga. Então optamos, né, por Pronto. retirar a candidatura. E foi justamente ao contrário. O partido perdeu uma vaga porque a doutora Lia não foi candidata. E eu mando um abraço aqui para o meu amigo, acho que é o Duquinha, é o segundo Duquinha. Duquinha é o segundo suplente, porque o deputado Lucílio Girão já foi contemplado agora com a saída do secretário, do Zezinho, que foi para a secretaria. Então, o Lucílio agora você já é deputado, mas o Duquinha poderia ter sido deputado se a doutora Lia não tivesse retirado a candidatura dela. A decisão foi do doutor Cid? Foi uma conversa ou com da o partido, família? né? Muitos deputados procuraram ele para dizer desse temor, né? Olha, como ela perdeu de 7-0, pode ser que... Então, ele sofreu pressão do lado de alguns candidatos do PDT. Só para você ter ideia, o herdeiro lá de Sobral, meu amigo Ferreira Aragão,
tirou 22 mil votos. 22 mil votos em 2 dias. Né? herdou a força, né? A força de um trabalho sério que está sendo feito em Sobral há anos, pela família da doutora Lia. Hoje o prefeito atual é meu amigo Ivo Gomes, que vem fazendo trabalho lá. Eu sendo bem sincero, que todo mundo sabe que eu sou bem sincero, né? Vem refazendo um trabalho e estava um pouco diferente do que o seu irmão tinha feito anteriormente. Sobral foi transformada pelo ex-prefeito Cid Gomes, totalmente transformada. Depois deu uma paradinha, e agora esse processo de transformação está sendo retomado pelo prefeito Ivo Gomes. Doutor, eu tenho que ir para um rápido intervalo, tá? Mas eu volto já para o segundo bloco do programa Pela Ordem. Sai daí não, instante só. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do meu programa, do seu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberta e digital, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Estava conversando aqui com a doutora Lia, estava falando aqui que um dos motivos dessa decisão é que tinha outra pessoa que era candidata em Calcaia, era a mesma situação dela. E se atendesse o caso dela, ia dizer que atenderam porque ela tinha um parente importante, eu estava dizendo na hora que parente importante atrapalha mais do que ajuda. Porque no Brasil existe uma lei que a gente não pode ser beneficiado por parente que é nepotismo, né, doutora Lia? Então, às vezes atrapalha mais do que ajuda. E as pessoas têm a mania, né? Falando sobre isso, as pessoas têm a mania de dizer assim, inclusive colocam muito na família que é a oligarquia, né? Da história da oligarquia. Nessa campanha foi falar demais isso. E acho que eles não têm o conhecimento do que é uma oligarquia e está vindo com essa família para dizer que é uma oligarquia, né? Mas no caso, é mais é uma vocação, né, doutora? Sim, eu até costumava dizer, né, para quem falava esse argumento aí da oligarquia, que esse fenômeno de você ter a mesma profissão, membros de uma família na mesma profissão, é mais do que natural. Né? Você vê, por exemplo, a família da Glória Pires. Ela é atriz, eu acho que os 2 ou 3 filhos são a Cleo Pires é atriz, a Antônia é atriz, Isso. acho que a outra está entrando agora, o pai é cantor. Então, assim, tem famílias inteiras de médicos, de advogados, porque assim, é a realidade que rola dentro da sua casa. Na minha casa, a gente não conversa de futebol, por exemplo. A gente só conversa de política. É um mal. É um vício. É um vício. Não, o fato dela vai para mim também. Na minha casa são 8. Dos 8, 3 enveredaram por um caminho, um desistiu, que fui eu. Né? O outro já desistiu também faz tempo, ficou um ainda aí, tentando, porque o pai foi. Então, os filhos, naturalmente... É um meio que a gente convive, o pai foi né? 24 anos deputado, a gente atendendo. E também tem uma coisa que é preciso ser dito. Quando são pessoas que eu conheço, estou falando de pessoas que eu conheço, que têm caráter, altruísmo, vontade de ajudar os outros, vocação, perfeito. Né? E é justamente o caso da família. E é assim, o que acontece muito assim, que acaba corroborando com essa história das oligarquias, né, das famílias, é porque tem muita gente que não tem a menor vocação, como você falou. Não gosta de povo, não gosta de andar em comunidades, não gosta de conversar, não tem interesse não se sensibiliza, na vida, né? não se sensibiliza, não consegue entender o problema das pessoas que não fazem parte daquele ciclo. É verdade. E aí os pais empurram essas pessoas para a política e você vê verdadeiros desastres enfim, não quero citar nomes para não ser... Não, mas e é uma coisa que aí o entendimento é feito como se
se essa prática fosse a mesma. Eu sempre achei essa história de acusar, porque o grande handicap, a grande discussão, a grande crítica à família, à sua família, era justamente que era uma oligarquia, que eram os irmãos. Essa era a grande crítica, né? E, na realidade, eu que conheço, são vocações que surgiram naturalmente sem ser nem incentivadas. Muitas vezes são até reprimidas. Sim, pronto. no nosso caso foi. Pronto. Cada um dos meninos que saiu candidato Pronto. foi bem duro, assim. E É. no meu caso também. No meu caso também, por ser parente, já foi natural. Então, se vocês acusam de haver um incentivo na família, não tem incentivo, e muito pelo contrário. Teve gente que deixou a polícia justamente por ser parente, que é o meu caso, tá certo? Então, não vamos acusar. Nesse caso, eles muito claro, eles são isentos, eles querem fazer o melhor, bom se ficasse só doido, ficasse mais do que isso. Doutora Lia, depois desse processo, há uma certa, e é importante a gente falar sobre isso, a senhora ganhou de 7-0 e houve uma certa decepção, né? Uma tristeza, porque a senhora hoje podia estar diplomada, dia 2 agora a senhora iria tomar posse, então ia realizar um sonho, mas a senhora mesmo falou que é uma vocação, e infelizmente passou, conseguiu superar, foi complicado? Foi, a gente sofre um luto, né? Porque foram assim, eu fiquei mais de um ano já fazendo campanha. Como eu era uma pessoa nova na política do Ceará, né? Apesar de ser de uma família de políticos, como eu já contei aqui a minha história, eu achava que eu tinha que ser mais conhecida, que as pessoas tinham que conhecer o que eu pensava. Então eu me preocupei nesse último ano, e não só nos 45 dias de campanha, de começar a andar e fazer reuniões e conversar com as pessoas sobre as minhas propostas, sobre a questão da mulher, da comunidade LGBT, as várias frentes que eu queria atuar. Então, assim, dá uma certa frustração, porque as pessoas vão te dando muitas ideias e você vai se empolgando com aquilo, e você pensa, vou construir aí uma coisa diferente, vou defender mais centros como a Casa da Mulher Brasileira, que foi inaugurada ano passado em Fortaleza. Isso. Vamos pedir junto ao governador Camilo mais unidades para o Ceará. Enfim, você começa a sonhar. E quando não dá certo, a gente sente mesmo uma frustração. Mas, assim, já passou, né? A vida continua. A gente tem que achar outros caminhos. O ruim é porque é de 4 em 4 anos, né? Sim. E a vida da gente vai passando. Lá isso é verdade. Onde você faz política tem uma coisa muito, muito difícil, que é isso. Se você desistiu campanha em agora, campanha, é mais né? 4 anos, então vai fazendo aí as contas, que o tempo vai passando, você vai verdade. envelhecendo naturalmente. Sim. E vai perdendo Vai um perdendo pouco, o pique vai também. perdendo a vida também. Isso é uma coisa muito séria. Doutora Lia, me diga uma coisa, e tem planos para o futuro? Agora, é para 2 anos ou daqui 4 anos? Então, eu tô assim, pensando, a política eu acho que eu não vou deixar, né? Eu continuo em contato com as pessoas que me ajudaram, muita gente me ajudou nessa empreitada, e muita gente está me cobrando que eu continue, apesar de não ter mandato, frequentando as comunidades, para discutir, conversar sobre política. E eu estou pensando em fazer isso através de uma ONG. Eu tenho uma amiga que tem uma ONG que está só no papel, mas que é bastante ampla, dá para trabalhar desde a questão da criança, da adolescente, idoso, a questão racial, a questão LGBT, da mulher, enfim, a ONG dela é bem interessante. E aí eu estou pensando em movimentar... Fortaleza? Não Fortaleza não, Ceará. Ceará. Ela tem essa ONG toda montada, mas nunca funcionou. E aí ela veio me oferecer, porque ouviu falar que eu estava interessada em continuar na política através de uma... E essas organizações não governamentais estão precisando muito de ajuda, né? Vive um momento muito complicado. É importantíssimo. A sociedade brasileira comete um grande erro quando tenta jogar toda a resolução dos problemas no poder público. O poder público não dá conta de tudo. Então, é muito importante que a sociedade participe de maneira voluntária para contribuir por um mundo melhor, porque está muito ruim do jeito que está, né? E a questão da violência, a questão da miséria, a gente precisa dar, como cidadão, a nossa parcela de contribuição. Eu acho que a miséria recludiu, né, e agora voltou com tudo. Você vê, Fortaleza está uma cidade de difícil convivência. É muito difícil separar no sinal que não tenha uma pessoa drogada. O pior de tudo, antigamente a gente convivia com pessoas pobres, miseráveis, em situação
de penúria e de miséria. Hoje a gente convive com verdadeiros zumbis, né? Zumbis, a palavra Zumbis, é a essa. palavra correta. Magros, magros, esqueléticos. E eu me perdoem aí os governantes todos, né? São os amigos, o Roberto é meu amigo, o Roberto Cláudio, o governador Camilo Santana é uma pessoa que admiro muito, mas nós precisamos olhar isso com mais seriedade para Fortaleza. Fortaleza está com as praças tomadas, não Fortaleza, toda a cidade média do Brasil está com esse problema e isso a gente precisa parar, né? E entender que isso é uma coisa que o poder público tem que se envergonhar. É isso que eu falo. Quando eu estava falando aqui da questão do subfinanciamento na saúde, é que eu acho que a gente esclarece muito pouco a população sobre isso. Como o prefeito é aquela parte do poder que está mais próximo do povo, a população acaba tendo mais facilidade de cobrar, de xingar, de reclamar do prefeito. Então, o prefeito não faz isso, o prefeito não faz aquilo, mas a gente precisa discutir a questão para além do raso. Para pensar que um município como Fortaleza, que até falei que tem esses problemas, o IJF é um hospital que atende o Ceará todo, não só a população de Fortaleza, mas é financiado só pela Prefeitura de Fortaleza. Esse é o grande problema. Né? O IPTU todinho que a Prefeitura arrecada, não dá para pagar um ano de despesa do IJF. E você precisa discutir isso, precisa dizer que o presidente da República não pode mais continuar cortando recursos para os municípios, porque cada vez aumentam as obrigações, o município cada vez está mais responsável por várias questões e cada vez o governo federal vem tirando o pé nos últimos anos. E eu acho que isso é uma tática para liquidar o SUS, para fazer com que muitos políticos que estão em Brasília estão interessados em implantar planos de saúde para as pessoas mais carentes. E ele já vinha tomando espaço. Ele perdeu um pouco o espaço pela penúria da condição de renda do povo brasileiro depois da crise que começou em 2014. Porque se não fosse essa crise, essa tendência da saúde se tornar privada você vê, existe plano de saúde menores, que só tem consultas, coisa que não existia antes, né? Sim. Então, estão tentando... Isso não se engane, você que está ouvindo em casa, não se engane, isso é tática de uma bancada lá em Brasília, eleita por nós, mas que está lá defendendo os donos de planos de saúde. É verdade. Que estão querendo sucatear o SUS para que a população comece a sentir uma necessidade. Quem tiver um pouquinho de renda, resolve pagar um plano de saúde para não depender do serviço público, que vem sendo cada vez o governo investe menos em saúde. E a gente tem visto aqui no Ceará essa questão das UPAs. Cada vez a prefeitura e o governo do estado, o governador Camilo e o prefeito Roberto Cláudio, vem assumindo mais coisas, investindo mais dinheiro nessas UPAs, que antigamente eram... O financiamento é 25% do estado, 25% do município e 50% da União. Hoje está invertido. Se eu não me engano, algumas delas estão 50% com financiamento do estado. Isso já você está falando em relação ao último ano do Temer. Do Bolsonaro a gente não sabe ainda, mas do Temer, do último ano do Temer. A julgar aí por esses novos indicados, já que a gente não estou muito otimista, não. Já que a gente falou em Bolsonaro, bora começar aqui a falar da eleição presidencial. Doutora Lia, seu irmão foi candidato a presidente. Talvez das 3 eleições, eu acho que foi a que ele teve mais chance. Depois a gente continua aqui, mas falei logo essa pergunta que eu tenho uma opinião, eu queria a sua. Das 3 eleições que ele participou, essa foi a que ele chegou mais perto, a senhora acha? Eu acho que foi a que ele mais se fez entender, porque na primeira campanha ele acabou sendo vítima, pode-se dizer até da própria língua, né? O Ciro fala umas coisas, ele fala muita coisa, assim, que faz sentido, bem discutido. No fim ele solta uma frase de efeito e a imprensa, como gosta de vender jornal, acaba puxando aquela frase que fora do contexto chama a atenção. Eu defendi muito ele por isso, mas agora não defendo mais não, que ele já sabe disso, é para ter aprendido já, né? Pois não tem jeito, eu acho que não tem jeito. Era para ele ter aprendido, mas parece que ele não aprende não. Mas no finalzinho ele apanhou. No finalzinho agora ele aprendeu e vinha bem, até chegar ao segundo turno ele conseguiu. E ele também conseguiu uma reação interessante nessa campanha, e na outra ele não conseguiu, que se a campanha tivesse tido mais 10 dias, talvez ele tivesse se aproximado mais ainda do Haddad, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa que todo mundo quer fazer essa pergunta. O Ciro errou em esperar demais pelo PT e confiar demais que ele poderia ser o escolhido? Como é que você viu essa relação conflituosa
entre a figura, a liderança natural, que é Ciro Gomes no Brasil, né? E uma figura também de uma liderança natural, que é o Lula, que uma luz tentou apagar a outra, porque tem pessoas que não têm luz, né? Tem pessoas que são formadas. O Ciro é uma liderança natural, sim, e pela coragem eu conheço o Ciro, do seu pensamento há muitos anos, e a nossa convivência, ele sabe disso, a admiração que eu sempre tive por ele, pela coragem, pela determinação, pela vontade, pelo altruísmo, pelo caráter dele, né? Como ele disse um dia desse agora, essa semana, disse claramente uma coisa muito interessante. Se eu quisesse ter sido presidente, ser no posto do Lula... Sim, o Lula ofereceu a ele, né? Ser aquela... Você acha que ele errou aí nessa confiança? Porque ele não tinha perfil para ser posto, né? É difícil dizer, né? Uma pessoa com a capacidade que o Ciro tem, e eu não tenho medo de dizer, não existe um candidato desses aí que se ofereceram ao Brasil. Eu até arrisco dizer que hoje em dia não existe nenhum homem que esteja tão preparado para governar o Brasil como o Ciro. É verdade. Mas, agora mais ainda, né? Já tem 60. Sim, muito maduro. O Ciro passou pelo Legislativo, como deputado federal, estadual, prefeito, governador, ministro. Ele conhece a máquina, ele conhece o Brasil. E conhece o Brasil. Ele Isso é corajoso. Mais importante. Ele conhece o Sul, conhece o Nordeste. Ele teve a sorte da tia Maria ser paulista e o pai nordestino. Ele vivenciou a questão agrícola de norte a sul. A vida dele, né, nos últimos anos, tem sido correr o Brasil, dar palestras nas universidades. Então, assim, o Ciro conhece até a realidade, por exemplo, de Minas Gerais. Ele conhece lá o Vale do Jequitinhonha, qual é a realidade daquele local. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Inclusive, tem uma discussão dentro da campanha com um cidadão lá do Lago do Negócio do Rio Grande do Sul, que pegou fogo justamente pelo conhecimento que ele tinha sobre a questão, sobre o pensamento, muitas vezes atrasado de algumas pessoas. Ele conhece, mas assim, na política, as pessoas exigem uma certa hipocrisia, que o Ciro não se presta a esse papel. Então você não pode dizer palavrão. Eu acho perfeito isso. Você tem que se comportar, ser elegante para ter o papel de presidente, mas você pode ser um elegante e roubar, como o Eduardo Cunha, né? Que é um cínico, você está chamando o cara de ladrão ali na cara e ele está dando risada. Esse não é o perfil do Ciro. Ele é muito emotivo, ele é explosivo. Mas é ele, né? Ele. Quem quiser elegê-lo presidente, faz como o Bolsonaro. Bolsonaro é mais ou menos um negócio também complicado, politicamente incorreto, totalmente politicamente incorreto, e ele lançou moda de um Brasil a gente passar a ser politicamente incorreto. Pois é, mas então, o que aconteceu com os eleitores? Eu acredito que esses 47, quase 48 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, elas não pensam igual ao Bolsonaro. Foi um voto, acho que isso está muito claro, né? Foi um voto anti-PT. Não necessariamente as pessoas querem que o Bolsonaro aplique aquilo que ele pensa em relação à mulher, em relação à comunidade LGBT, até mesmo em relação às armas, né? Ele diz aí que fez isso baseado no plebiscito de 2005, mas existem pesquisas muito mais recentes que mostram que o povo brasileiro não é a favor da flexibilização das regras para as armas. Mas assim ainda ele está já querendo, nos primeiros dias, não apresentou nenhum projeto para a educação, para a saúde, para o saneamento básico, para as casas, para o desemprego, que é um problema assim, gravíssimo. E ele já teve tempo para isso, né? Porque teve a campanha, mais 2 meses entre a vitória e assumir o mandato. Ninguém viu o Bolsonaro falar uma proposta para nada. Ele até agora se preocupou em continuar fazendo campanha, em destruir as coisas boas que tem, porque é bom que se diga que o PT não fez só coisas ruins nesse governo, deixou um legado muito bom em determinadas áreas pontuais, como a educação, por exemplo. E, assim, uma das medidas do Bolsonaro foi tirar a obrigatoriedade que os livros que o Ministério da Educação compra para as nossas crianças tivessem a obrigatoriedade de ter referência bibliográfica. O que é isso? Você chega lá e diz, a Terra não é redonda, a Terra é plana. Aí você diz, tá certo, mas onde é que você leu isso? O livro da criança tem que dizer. Veio a informação, eu peguei no livro tal. Pois ele retirou no edital novo, parece que já suspendeu, já voltou atrás. Graças a Deus a gente está fiscalizando a imprensa e ele vai aos poucos voltando atrás nas pequenas bobagens que ele já anda fazendo. Eu vou falar sobre esse assunto agora no terceiro e último bloco. Eu tenho que ir rápido intervalo, vou falar sobre o governo Bolsonaro, os acertos, os erros e por quê. A doutora Lima me deu um gancho agora.
Por que o povo brasileiro elegeu o Bolsonaro presidente? Tá certo? Eu tenho uma tese sobre isso. Já eu falo. Sai daí não. Avançar inovando para uma vida melhor é a nossa fortaleza. Novos e modernos terminais. Bicicleta integrada. Novo Morro Santa Terezinha. Praças da Prefeitura. Células de proteção social. Túnel da Via Expressa. BRT e Viaduto da Guanambi. Prefeitura e você. Uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do meu programa, do seu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. No bloco passado eu peguei o gancho aqui da doutora Ali em relação ao que houve para acontecer a eleição do Bolsonaro. A doutora Ali, é claro, votava no irmão, doutor Ciro, que tem um pensamento totalmente contra em relação à economia, porque o pensamento do Bolsonaro e do Paulo Guedes é altamente liberal, é ultraliberal. O pensamento da doutora Ciro deve ser igual ao do doutor Ciro, que existe a economia de mercado, mas a gente tem que fomentar o desenvolvimento, porque somos um país pobre. Sim. E as pessoas precisam desse fomento. Essa ajuda, né? Mas eu estava me focando numa coisa para passar para a doutora Lei, para ver como é que ela pensa aqui. O caldo da eleição foi um caldo muito mais familiar, religioso e da violência do que qualquer outra coisa. A senhora falou em projetos importantes e não foram falados ainda, porque o Bolsonaro está dando satisfação justamente às promessas dele de campanha. Dele. E a promessa de campanha que era a segurança pública, a questão da arma, né? Uhum. A questão da família, que é o que se fala mais em relação a essa nova ministra lá da família, e a questão também religiosa. São três coisas fundamentais. Só rapidamente fazendo um preâmbulo aqui. O Brasil viveu momentos difíceis porque houve um confronto, né, juntando aquela questão da ideologia de gênero, que soltou que o pai, você imagina uma pessoa que não tem formação, saber que o pai vai mandar a filha para a escola, o filhinho para a escola, e lá naquela escola vão convencer o menino que ele deve ser menino, vão convencer a menina que ele deve ser menina, ou seja, falar em sexo para crianças abaixo de 10 anos. Então, um dos motivos que revoltou a população. No meu entender, que eu penso. O outro motivo é a questão religiosa, porque em muitas paradas gays por aí, foi colocado Cristo como homossexual, Nossa Senhora foi atingida. Aí até estava brincando aqui, imagine se ele dissesse isso com Maomé, se fosse lá num país, no Iraque ou no Irã, ou qualquer país muçulmano, que são muitos. A humanidade, na realidade, a maioria é muçulmana, não é cristã, não. Vamos lá. E depois disso tem a questão da violência, que eu acho que todos os candidatos, o único que entendeu que o povo brasileiro vive humilhado, com medo, foi o Bolsonaro. Por isso ele foi eleito. Qual é o problema, doutora Lia? É que em 1000 assassinatos, aqui no Ceará, que tem uma estatística boa, apesar de ter muitos assassinatos, só 800, ninguém tem nada, nem inquérito. Então, as vítimas são tratadas no Brasil como insetos. É por isso que está morrendo do jeito que está morrendo. Insetos. Então, onde é que eu estou querendo falar? Esse caldo que ele explorou, a questão da religião, a questão do respeito à família e a questão da violência, foi o motivo que elegeu o Bolsonaro. A senhora, pois é, mais ou menos isso ou não? Eu penso que o Bolsonaro manipulou a opinião das pessoas, ele se aproveitou desse sofrimento das pessoas, principalmente na questão da violência, e a gente pode depois falar da história da ideologia de gênero, mas ele manipulou isso propondo soluções superficiais. O que é que resolve? Quem é o brasileiro hoje em dia que tem condição de ter 10 mil reais no bolso para comprar uma arma?
que é o que hoje tem a Polícia Federal publicou hoje esse artigo lá dizendo que para você ter uma arma custa aproximadamente R$10.000 se você considerar a arma, o curso que você tem que ter obrigatório também no decreto do Bolsonaro, e as taxas e a inscrição e mais não sei o que, dá aproximadamente R$10.000. Mas ele está falando e vai poder permitir o registro de quem já tem uma arma e não tem registro. Aí muita gente já tem arma e não tem registro. Vamos ver, né? Aí, como é que ele vai abrir? Ele até prorrogou isso, legalizou isso daí por meio de decreto. Você viu que ele diz no decreto que as pessoas que estão com o porte vencido, sem nem observar quem são e se elas ainda estão em posse dessas armas, porque a gente sabe que muitos dos assaltos são feitos para tirar a arma. O grande problema, doutor, é que a gente não tem arma, a população não tem arma, o cidadão de bem não tem problema nenhum. O problema é que quando fez o Estatuto do Desarmamento, não fizeram nenhum plano para desarmar quem mata. Sim. Que é o bandido. Esse foi o grande erro. Senão eu não precisava me armar para tentar me defender. Essa discussão... história de situação do cidadão de bem, que ele gosta tanto de falar, o que o Bolsonaro colocou no decreto? Que o revólver tem que estar dentro do cofre. Se você tiver em casa uma criança, um deficiente, isso é a questão da manipulação dessa arma. Né? Sim. Ontem a pessoa ficou com raiva de mim, houve um assassinato, um feminicídio lá no Norte Shopping. E o rapaz que matou, esse louco que matou essa menina, depois se matou, ele roubou a arma de uma colega da polícia. Aí eu disse que era responsabilidade dela. O cara zangou-se comigo no rádio, mandou lá eu disse, meu amigo, se um policial não tiver a consciência que uma arma é uma coisa que não pode estar rebolada, não pode ser furtada, você vai fazer o quê? Então, a responsabilidade de uma arma é uma coisa muito séria. Estou dando esse exemplo, né? Aí você imagina, nas discussões acaloradas, né, que você às vezes tem em casa, de marido e mulher, você ter uma arma em casa, vai aumentar o número de assassinatos, sim, contra as mulheres. Nós vamos ver isso daqui a pouco, infelizmente, porque o Bolsonaro não se preocupou. Existe essa tese aí. Vamos ter que aguardar para ver os fatos. E outra coisa, suicídio entre adolescentes. Nós estamos com um problema seríssimo de suicídio entre os adolescentes brasileiros. Ninguém está olhando para isso. É outra forma deles se matarem dentro de casa também, sem a menor fiscalização, se não tiver o mínimo de critério. A gente tem uma série de problemas. Existem estudos, vários países que já mostraram isso, que armar a população não é... Para citar só uma coisa para vocês. Nunca é dever do Estado. Quem quiser pesquisar no jornal o que aconteceu quando o capitão Bolsonaro, que estava portando a arma, porque ele pode, pelo trabalho dele, ele é do Exército, ele estava portando arma, foi assaltado, levaram a arma dele e a moto dele, e ele sabiamente, não reagiu ao assalto, que é o que todo brasileiro deve fazer. Mas nesse caso é uma coisa que não foi discutida ainda, que é porte, né? No caso aí é posse, né? A posse dá ao cidadão, por exemplo, eu sou a favor da posse. Em que local eu sou a favor? Na área rural. Eu não tenho como me defender se eu estiver com a minha família. Você sabe, a gente gosta de área rural, né? Sim. Então, se eu estiver na área rural, se vier alguém invadir, eu não tenho como me defender, porque eu não tenho nem como acionar a polícia. Então, aí é necessário que você tenha a posse da arma. Sim, mas aí não é porte. Isso né? aí porte. já estava previsto na lei brasileira, né? O Bolsonaro não acrescentou, ele acrescentou que você pode comprar 4 agora. Em vez de ter uma, você pode ter 4. Existe o lobby por trás, em todo local do mundo, né, das empresas de armamento. Inclusive, a arma é muito cara no Brasil, como a Polícia Federal fala, justamente porque no Brasil foi feito o Estatuto de Desarmamento. Eu acho o Brasil um dos países mais rigorosos em relação à posse de arma. Em relação à posse de arma, é um dos países mais rigorosos. São critérios muito bons. Eu não mexeria. Eu acho que se você... Tem que melhorar a segurança pública. Tem que melhorar a segurança pública. Você falou tudo. O que Bolsonaro disse até hoje sobre fiscalização de fronteiras brasileiras para a entrada de drogas e armas? Não dá para ter uma conversa na sua ótica em relação à Colômbia e à Bolívia e dizer, ei, pessoal, vocês não podem continuar fazendo isso no Brasil, não, que crack e cocaína, a coca é uma coisa específica lá dos Andes, não pode ter dá demais, fazer cooperação pode. Agora, o que você ouviu da boca do Bolsonaro sobre isso? Eu não ouvi, e olha que eu sou uma pessoa que acompanha. Desde o tempo da campanha que a gente espera um plano, né? Sim, um arcabouço. Um plano sério. O único candidato que tinha esse plano era o Ciro. Eu acompanhei, era muito bom por sinal. Mas eu acho que isso está encarregado, eu acho que tem esse plano feito e vai colocar já, é o juiz Moro. Tomara, né? É o ministro da Justiça que ele encarregou.
Aquela coisa que ele disse na campanha, ele entregar por ministro, né? Sim, então, uma parte está entregue ao Paulo Guedes, a outra ao Moro, a outra a Damares, e ele mesmo não entende muito de coisa nenhuma. Você, doutora Lia, você não tem expectativa nenhuma do governo Bolsonaro em relação a alguma melhoria para o país, a questão da seriedade, a maneira, vamos lá, a maneira que ele escolheu os ministros. Pois é assim, o governo tem 17 dias, né? Aí muitas coisas, às vezes eu faço críticas ao governo Bolsonaro na internet, muita gente entra no meu Facebook para dizer, mal começou, você já está falando mal, tem que torcer, como se eu torcer a favor ou contra adiantasse alguma coisa, né? Nem futebol. O Cid está dizendo isso. O quê? O senador Cid Gomes está dizendo enfim, mas a gente torce, né? Mas eu torço na prática. Não, porque... ele está dizendo especificamente o seguinte, que ele irá apoiar o governo Bolsonaro. Sim, no que for bom, né? No que for bom. Eu achei muito bom, porque o Brasil... Ela que eu estava falando dos bastidores. Oposição meio cega, né? Isso. Bitolada. Sair dessa história do PT, né? Isso. É muito importante, é um passo muito grande A se senhora a oposição... Tem o mesmo pensamento, doutor Cid? Eu concordo plenamente. Não tem cabimento a pessoa votar uma coisa, por exemplo, o Bolsonaro propuser alguma coisa que seja boa, a gente tem que apoiar. Não vamos votar contra só porque veio do Bolsonaro. Não é para o nosso povo, não é para melhorar a vida das pessoas. Então ninguém pode ser uma oposição que tudo que vem do governo, eu sou oposição, eu voto contra. Não pode ser assim. E foi assim, o PT votou contra o Plano Real, votou contra muitas coisas boas aí que foi proposto pelo PSDB e depois quando... Enfim, acabou prejudicando as pessoas com o tempo, provou-se que o Plano Real era uma coisa muito boa e a gente está nele até hoje aí, graças a Deus, com a inflação bem baixa. Mas assim, o que o Bolsonaro disse como candidato? Que ele iria escolher os ministros dele por critério técnico e para acabar com a corrupção. O que é que nós estamos vendo na prática, em 17 dias de governo? Ele nomeou vários ministros investigados por corrupção. O ministro do Meio Ambiente, inclusive condenado, não é só investigado, ele foi condenado, porque ele já foi secretário do Alckmin lá em São Paulo, secretário do Meio Ambiente, e ele fraudou uns mapas lá, fraudou mapas para beneficiar algumas indústrias que estavam poluindo o meio ambiente de São Paulo. Eu vi essa. Pois esse sujeito hoje foi nomeado por Bolsonaro para ser ministro do Meio Ambiente. O que a gente vê aí nos outros ministérios? É o Onyx que fez Caixa 2, e o Moro disse, Caixa 2 é o pior tipo de corrupção. Quando foi perguntado, e aí, ministro Moro, o que o senhor acha da corrupção aqui do rapaz que confessou que fez Caixa 2? Não, ele já pediu desculpa e está tudo bem. Não é assim, né? Então, eu estou vendo aquilo que eu, infelizmente, já previa. Estão se confirmando as previsões de que ele não está escolhendo pessoas capazes. Ele tirou uma pessoa muito boa agora do Enem, por causa da briga, da história da mulher ter colocado um dialeto dos gays, né? Ele começou a briga com aquela história. A pergunta, se você for ler, mas acho que o Bolsonaro não capta isso, você não precisava entender o dialeto gay para acertar a questão na prova. Você só precisava saber quais são os critérios que uma coisa é definida como dialeto. Simples assim. E ali é uma comissão muito grande, né, que faz aquelas provas. Sim, um povo que é capacitado, que vem fazendo essas provas há muitos anos. Doutora Lia, deixa eu lhe fazer uma perguntinha final, está acabando meu tempo, passa rápido, infelizmente eu queria ter mais tempo para colher mais do seu pensamento, mas eu queria, do momento que a gente está vivendo no Ceará hoje, o governador Camilo Santana está fazendo enfrentamento do crime organizado, deu uma entrevista espetacular ontem na Globo News, muito boa, por sinal, e ele foi claro quando ele disse que é o primeiro passo, o enfrentamento nos presídios para a gente conseguir uma situação de normalidade em relação à segurança pública no estado do Ceará. Como você está vendo essa determinação nesse novo governo do Camilo Santana? Eu vejo com bons olhos, eu acho que ele está no caminho certo, eu só acho que a gente precisa ampliar essa discussão. O problema da violência não se resolve só com polícia. A gente precisa abrir o olho para a questão social. Não se vive num país sem violência, com 25% da população vivendo abaixo da linha de pobreza. O que é que significa isso? 25% do povo brasileiro está vivendo com menos de R$400 por mês. São miseráveis. Não existe, é impossível, não tem mercado consumidor para
para girar a nossa economia, as pessoas não têm alternativa, os jovens não têm perspectivas de emprego. Então, assim, a questão da violência não é só armar a população, o cidadão de bem, não é só fazer essa questão aí que o governador Camilo, a gente precisa focar numa melhor distribuição de renda. 6 pessoas mais ricas do Brasil têm a mesma quantidade de dinheiro do que 100 milhões de brasileiros. É muita Isso coisa. não se sustenta em sociedade nenhuma do mundo. E o Ciro bateu muito nisso. Eu acho a questão dessa visão em relação a esses 6 bancos que mandam no país, essas 6 famílias que mandam na comunicação, né, e que essa pirâmide maluca brasileira, né, e a base repleta de miserável, uma pontinha lá em cima, mandando em tudo. O né? povo que manipula, né? Manipula a opinião das pessoas, só mostra o lado que eles querem, defendem aquele candidato que eles querem eleger. O governador Camilo lembrou a escola de tempo integral, que era o grande caminho dele para melhorar a questão da social no estado do Ceará. Importantíssimo. E foi iniciada pelo CID, e ele hoje está ampliando, né? O CID deixou 107 escolas, acho que hoje já são 120. Inclusive ele falou na Globo News Essa semana agora tem uma inauguração em Sobral, lá no Caiçara. Lindíssima escola, maravilhosa. São escolas que não deixam a desejar a nenhuma escola particular do Brasil. Pelo contrário, lindas. Doutora Lia, obrigado pela presença aqui. Fiquei feliz. Prazer. O tempo passa rápido, né? Você sabe que daria para conversar mais. Obrigado pela presença e outra oportunidade a gente amplia esse papo. Agradecer a você, assinante, a audiência. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Verdade. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.